Então, pessoal, agora boa tarde gravado, né? Para registrar o boa tarde para quem não veio para a aula. O reflexo melhorou com a luz apagada, dá para ver bem? Dá, né? É. Ótimo, ótimo. Então, hoje a gente vai começar o assunto efetivamente de modelagem de dados, né? Quem lembra os três modelos que nós conhecemos sobre banco de dados? São três. Quem lembra? Um é próximo do ser humano, é feito para o ser humano entender, outro é para o SGBD e outro fica mais para o armazenamento, lá para o sistema operacional. Conceitual é feito para seres humanos, para o SGBD ou para o sistema operacional, digamos assim. Seres humanos, conceitual. Aí o físico é feito para quem? Para o sistema operacional, digamos assim, ele é o principal responsável pelo armazenamento em dispositivos físicos, digamos assim. E em relação ao modelo do meio, que é voltado para o SGBD, é o modelo lógico, né? E a notação desse modelo lógico que iremos adotar, que é o padrão de fato adotado no mundo inteiro, é o modelo relacional, né? É o modelo de tabelas. Hoje nós vamos começar esse processo de modelagem, mas tomando como ponto de partida o modelo conceitual, né? Aquela primeira representação. Então, eu estou com um papel em branco e eu tenho que começar a representar, né, aquelas entidades que serão armazenadas em banco de dados, né, cujas instâncias serão armazenadas em banco de dados. E para isso a gente vai aprender alguns conceitos, como entidade, relacionamento, atributos, quer seja de entidade ou de relacionamento, e tudo isso parte de um mini mundo, né? Claro que iremos ver também com exemplos e tudo mais. O que seria esse mini mundo? Note que ele é meio nebuloso aí, né? Não tem uma forma, né, bem formada. Por quê? Esse termo mini mundo ele é utilizado para representar a intenção do cliente ou do usuário. Então, é aquilo que ele espera do sistema, né? Ou aquilo que o sistema deveria fazer. Então, é algo que exige uma interpretação, uma compreensão, técnicas que vocês verão em engenharia de software. Por exemplo, como elicitar, como identificar requisitos, né? Como identificar o que é que a pessoa quer, se nem ela tem certeza do que quer, né? Então, existem estratégias como entrevista, como fantasia direcionada, como, deixa eu ver outra, brainstorm, né? Então, formulários. Então, existem várias estratégias de levantar requisitos, de identificar requisitos. E nós estamos preocupados, neste momento, em documentar esses requisitos na forma de um modelo conceitual. Então, um dos artefatos de documentação de requisitos é o modelo conceitual. E para banco de dados, é esse que nos interessa. Porque modelo conceitual é aquele que representa os elementos principais do conceito, do domínio que eu quero programar, que eu quero automatizar, né? E esses elementos principais representam justamente aquilo que precisa ser armazenado, né? Então, a partir do meu modelo conceitual, que iremos construir, então, nosso primeiro esforço é nessa primeira seta aqui, do minimundo para o modelo conceitual. Então, nós iremos derivar ou construir o modelo conceitual a partir do minimundo. E, em seguida, nós iremos aprender como realizar essa segunda conversão aqui, essa segunda seta, do modelo conceitual para o modelo lógico, que nós iremos utilizar o modelo relacional. Então, essas duas setas são o foco de modelagem de banco de dados. Tá? A primeira, ela é mais exigente porque ela exige interpretação do minimundo para gerar o modelo conceitual. A segunda, ela é mais pragmática, no sentido de que tem regras que dá até para automatizar essa conversão. Né? Então, são regras bem simples que a gente também vai ver, claro, fazendo manualmente. Né? E o modelo físico, isso aqui fica a cargo da interação entre SGBD e sistema operacional. Então,
um dos desafios que nós temos aqui é separar o fato da realidade. Então, nós sabemos, nesse sistema hipotético, o cliente e o pedido são elementos importantes do meu domínio. Só que, quando eu digo importantes, eu quero dizer que eu tenho um cadastro de clientes, eu preciso desse armazenamento e eu também preciso cadastrar os pedidos. Mas, mais do que isso, essas coisas conversam entre si. Tá? E mais, o pedido também tem uma ligação lógica, digamos assim, com o produto. Né? Então, do mesmo jeito que o cliente está ligado a um pedido, o pedido também pode estar ligado a determinados produtos que constam naquele pedido. Então, há um relacionamento entre esses conceitos ou essas entidades. Tá? Então, basicamente, o modelo conceitual identifica elementos conceitualmente chave, importantes, e como eles estão interrelacionados. Né? É só isso que a gente está preocupado. Então, para isso, a gente vai usar o diagrama entidade, relacionamento, para documentar nosso modelo conceitual. Então, o nosso objetivo é documentar entidades que podem possuir atributos, né? E o relacionamento entre essas entidades. Lembrando que o relacionamento também pode possuir atributos, tá? Como nós iremos ver daqui a pouco. Então, esse modelo ele é baseado mesmo na percepção do mundo real, então é um modelo voltado para a documentação de requisitos. Só que banco de dados também se aproveita desse diagrama. Quando vocês forem ver em engenharia de software, a notação provavelmente que vai ser utilizada é a notação de diagrama de classes, o ML. Né? Mas em banco de dados é mais interessante usar diagrama de entidade e relacionamento pela ênfase que ele dá aos atributos, como a gente vai ver. Em UML, em diagrama de classes, não permite identificar os mesmos tipos de atributos, a mesma riqueza de atributos como o diagrama de entidade e relacionamento. Né? Ele pode ser utilizado, mas falta alguma informação que a gente vai ver que esse diagrama, essa notação que iremos utilizar, ela se destaca, de certa maneira. Então, a primeira coisa que nós precisamos, por isso coisa está até entre aspas aqui, né? A primeira coisa que nós precisamos identificar são as entidades. O que são entidades? São conceitos do mundo real que precisam ser armazenados. Vamos para um exemplo. Em um sistema acadêmico, o que é que precisa, que não pode faltar em termos de armazenamento no banco de dados? É fundamental para o nosso domínio. Matrícula, mas em termos de conceitos, você pode até ter um conceito matrícula, porque realmente é algo muito chave. Oi? Estudantes, pessoas. Exatamente. Você pode fazer uma analogia para como se fosse uma classe. Né? Então, professor, estudante, matrícula, curso, disciplina, coisas que possam ser cadastradas. Os atributos seriam as características dessas entidades. Então, nesse exemplo daqui, ó, um sistema bancário, por exemplo, é importante cadastrar clientes, é importante cadastrar os funcionários do banco, é importante cadastrar as contas, né? É importante, eventualmente, cadastrar transações, seja extrato, saldo, saque, transferência, por conta da necessidade de ter um histórico do que foi feito. Né? E atributos são, digamos assim, campos de dados que ajudam a descrever os elementos das entidades. Né? Então, o que é um estudante no sistema da UFAL? Quais dados de vocês precisam ser armazenados no nosso sistema acadêmico? Então, a maneira como os estudantes são cadastrados na UFAL não precisa ser igual ao do IFAL, não precisa ser igual à da UFPE. Né? Cada um tem uma maneira de representar os estudantes. Como? Através de atributos. Mesma coisa para professor, para disciplina, para curso, seja lá para o que for. Né? Então,
toda entidade ou todo objeto, né, ou toda classe, digamos assim, ela tem atributos para descrever os seus elementos, né? Então, esses atributos são justamente o que caracterizam esses elementos. Então, um funcionário, por exemplo, quais atributos a gente poderia identificar para funcionário? Matrícula, nome, data de admissão, eu poderia ter salário, poderia ter data de nascimento, CPF, endereço, né? O que é que eu preciso cadastrar de cada funcionário? Pronto. O que seriam os atributos, né? Em linhas gerais, essa lista de atributos, ela está mais ligada a qual parte da tabela? Ao esquema ou às instâncias da tabela? O que é que vocês podem dizer? Os atributos das entidades. Por exemplo, a gente viu que funcionário pode ter matrícula, endereço, nome, data de admissão, data de nascimento, seja lá o que eu precisar cadastrar do funcionário. Esse conjunto de atributos, ele está mais ligado ao esquema ou às instâncias? Ao esquema. Ao esquema da tabela, né? Então, a gente percebe que o modelo conceitual, quando a gente pensa em modelagem de dados, a gente está preocupado não com as instâncias, mas está preocupado com a definição das tabelas, com o esquema das tabelas. E já revisando um pouco da aula passada, a gente está mais preocupado com DDL, né? O que seria a sigla DDL mesmo? Existe o SQL tem duas partes, DDL e DML. Aí o DDL é Data Alguma Coisa Language. E mesma coisa o DML, Data Alguma Coisa Language. O DML Manipulation, né? Exatamente, o DML Manipulation. Não, vamos revisar. O objetivo é reforçar mesmo. Era esperado que vocês tivessem esquecido. É normal, não se culpem. Definition. Data Definition Language. Então, quando a gente pensa em definição dos esquemas ou definição da tabela, aí a gente está pensando em DDL. Tá? Então, o objetivo da modelagem de dados é definir os esquemas, né? Então, os atributos constituem uma parte fundamental desse esquema, né? E além das entidades, a gente sabe que a informação ela é potencializada com a interação entre essas entidades, com o interrelacionamento. Então, eu ter cadastro de alunos e eu ter cadastro de provas no Moodle, por exemplo. Apesar de que Moodle dá até coceira depois que a gente acabou de voltar para o presencial, né? Mas, por exemplo, tem o cadastro das provas, cadastro dos alunos. São dois cadastros independentes, mas a informação ela é potencializada quando eu interrelaciono instâncias de uma tabela com instâncias de outra. Quem fez cada prova? Aí eu começo a ter mais possibilidades de consultas, de extração de informação. O lojista vende roupas, o cliente realiza pedido. Então eu tenho a informação de cada entidade, mas também de quais instâncias são relacionadas com outras instâncias do outro lado, né? E o mini-mundo é essa definição informal que nós temos da realidade, né? Idealmente, ou o nosso ponto de partida aqui na disciplina, a gente vai assumir que a engenharia de requisitos já foi feita. Tá? Por quê? Porque não é foco dessa disciplina. Vocês vão ver em engenharia de software, né? De alguma maneira, alguém conseguiu extrair o que o cliente queria. E a gente já vai apresentar na forma de descrição textual aqui o que o cliente quer. Mas não é trivial extrair do cliente o que ele quer. Né? Assim, exige um processo que passa por uma negociação, muitas vezes. Porque ele precisa ter noção, primeiro, do que quer, segundo, do custo do que ele quer. Né? Porque... Oi? Se pode ser aplicado, exatamente. Exatamente, porque muitas vezes, quando os custos são apresentados, há uma negociação, não, isso aqui não precisa não, isso aqui é só desejável, mas não é essencial. Aí começa-se a reduzir escopo. É muito comum isso daí em sistemas maiores, sistemas reais, né?
E aí, a gente aqui vai apresentar requisitos já identificados, né? Então, vamos lá. Primeiro, o supermercado possui vários funcionários. Esses funcionários são identificados por um código. Ainda serão registrados nesses funcionários o nome de cada um, o cargo que eles ocupam, o salário e o telefone. O que está aqui em vermelho, funcionário, representa o quê? Pensando em modelo conceitual. Uma entidade. Não precisou nem eu listar as opções, né? Eu ia dizer entidade, atributo, relacionamento. Então, entidade. Por que uma entidade? Porque a descrição desse requisito, essa parte da descrição, já deixou claro que funcionário é algo que precisa ser cadastrado. É um elemento importante do domínio do supermercado. Então, é uma entidade. E quais são os atributos que descrevem funcionário? Os que estão em verde. Muito bem. Código, nome, cargo, salário e telefone. Ah, não, mas você não vai guardar a data de nascimento. Esse é o requisito. Ah, não, mas eu vou acrescentar aqui porque o cara não sabe que é importante isso aqui. Não. Se você acha que é importante, dialogue com ele. Pergunte ao cliente. Mas se não está nos requisitos, não faça. Né? Então, dialogue com ele, porque normalmente quem faz esse diagrama, o modelo conceitual, é o próprio engenheiro de requisitos. Ah, não, professor, mas eu pensei que era o DBA. Não, não é porque nós também somos engenheiros de requisitos. Né? Então, nós somos profissionais que podemos desempenhar várias atividades no processo de desenvolvimento do software. Né? Mas qualquer discordância dos requisitos, quem tem a razão é o cliente. Né? Desde que esteja devidamente documentado num contrato e ele tenha assinado esse contrato, para ele não dizer depois que não foi isso que ele pediu. Não, mas eu não pedi isso não, era para ter. Não, não era para ter, que não tem. Né? Então, que esteja devidamente documentado e assinado. Né? Mas aí sim, qualquer dúvida, quem tem a razão é o cliente. E agora, o supermercado ainda deseja guardar as informações de seus fornecedores. Eles devem possuir um código para identificá-los, o nome da empresa fornecedora, o endereço e os telefones disponíveis da mesma empresa para contato. Mais uma vez, qual entidade? Fornecedores. Quais são os atributos? Código, nome, endereço e telefones. Só um detalhe de nomenclatura. Normalmente, né, nome de entidades a gente coloca em minúscula, no singular. Né? Por quê? Porque representa um conceito. É um modelo conceitual. Então, fornecedor. Ah, mas vai ter vários. Não tem problema. Então, eu posso ter várias instâncias do conceito fornecedor. Não tem problema. Mesma coisa para funcionário, para qualquer entidade. Né? O supermercado, boa tarde. O supermercado também exige que o sistema em questão guarde as vendas ocorridas entre os fornecedores e o próprio supermercado. Aí começou a surgir dúvida. Por que dúvida? Porque modelagem nem sempre tem um gabarito. Nem sempre tem uma resposta certa. Podem ter várias. Depende da intenção do modelador. Desde que ele tenha consciência dessa intenção. Que não pode fazer de qualquer jeito sem querer. Não, aí, né? Mas se a gente tiver consciência do que está fazendo, qualquer possibilidade pode ser válida. O que é que eu quero dizer com isso? Esse enunciado destacou fornecedores, destacou venda, tem um supermercado aqui. Qualquer substantivo poderia ser uma entidade ou um atributo. Qualquer substantivo. Né? Então, supermercado, venda, fornecedor poderiam ser entidades nessa parte do enunciado. Por que supermercado não está em vermelho? Poderia estar, eu poderia precisar cadastrar o supermercado em si. Por exemplo, se eu tiver uma rede de supermercados,
né? Então, dependendo da necessidade, a gente poderia alertar o cliente para isso. Olha, eu sei que você só tem um supermercado, por enquanto. Mas será que não, mesmo só tendo um, você não vai precisar manter os dados do CNPJ, da razão social, do endereço, telefone, armazenado no banco de dados do sistema? Ele, vou precisar. Olha, isso aqui vai facilitar, inclusive, se você quiser montar uma rede de filiais depois. Já vai estar pronto. Exatamente. Você pode originalmente ter uma instância. Caso ele pode tomar um supermercado municipal. Ele distanciaria outras entidades, tipo, fornecedores, funcionários, ele distanciava na tabela do supermercado também, né? Não, não. Foi boa pergunta. O supermercado, ou qualquer que seja uma entidade, ela não tem o poder de instanciar outras entidades. Elas são autônomas. Então, o supermercado ele só vai conter supermercados, né? Os fornecedores, só fornecedores, né? Funcionário, só funcionário. Aí, quem vai fazer essas instanciações, essas ligações? Aí já vai ser o seu programa, Precisaria de a um método aplicação. para identificar que tal fornecedor e tal supermercado. Ou não necessariamente de um método. A gente consegue esse dado no banco de dados, através dos relacionamentos. A ligação entre instâncias de uma tabela com instâncias de outra, isso aí sim a gente tem no banco de dados. A ligação, mas um não instancia o outro, percebe? Mas existe uma ligação entre eles, e essa ligação precisa estar armazenada no banco de dados. A gente vai ver isso também. Então, note que nesse enunciado, do jeito que está colorido aí, a gente já está induzindo para uma interpretação, uma decisão de modelagem, que pode não ser a mais correta, né? Mas também é válida desde que você tenha consciência dela. Por exemplo, olha, nessa interpretação a gente optou por supermercado não ser entidade. Supermercado poderia ser entidade, eu poderia ter outra entidade fornecedor, como nós já identificamos, e aí a venda ou vender poderia ser um relacionamento entre fornecedor e supermercado. Mas aqui optou-se por venda ser uma entidade. Uma entidade. Por quê? Porque no domínio do supermercado, se eu considero venda como entidade, quer dizer que eu destaquei a importância da venda. Então esse cara é tão importante que é melhor que ele seja uma entidade. É tão importante quanto os fornecedores. Guardar os dados da venda é tão importante, é tão estratégico quanto guardar os dados do fornecedor, do cliente, do que mais a gente achou de entidade, que eu já esqueci. Funcionário, né? Muito bem. Então, são elementos-chave desse domínio. Então, é um conceito-chave. Daí o modelo conceitual considerar como uma entidade. Só que perceba que venda e fornecedor, eles têm uma ligação. Aí vem aquela questão da ligação entre as instâncias. O sistema em questão é importante que ele guarde as vendas ocorridas entre os fornecedores e os supermercados. Então, cada venda ela tem que estar ligada a um fornecedor. Tem que saber quem está fornecendo os produtos dessa venda. É importante manter essa ligação. Se por acaso o supermercado eu tivesse considerado como entidade, eu poderia. Aí, nesse caso, essa ligação iria acontecer entre venda, fornecedor e supermercado. Né? Se supermercado for entidade. Se eu permitir o cadastro de supermercados. Por simplicidade, aqui não tem entidade de supermercado. Então, vamos identificar entidades e atributos. Vamos lá. Relembrando aquele enunciado que a gente já viu, né? Essa parte dos requisitos. Então, a gente já identificou a entidade funcionária. Beleza. A entidade funcionária vai ter atributos: código, nome, cargo, salário e telefone. Beleza? Então, aí, identificamos. Código, colocou-se um underline. O que significa isso? No modelo conceitual, quando eu coloco um underline aqui no atributo, quer dizer que
Esse atributo, ele é chave. Um atributo chave. O que é um atributo chave? Também conhecido como atributo identificador. Eu posso usar ele com com outra tabela. Pronto, a gente vai ver isso daí. É que você já está pensando no modelo lógico, né? Pensando só no modelo conceitual, mas você está certa. A resposta está certa. Eu só vou deixar para quando apresentar o modelo lógico, mas está certo. Alguém ia falar também. Nesse caso, seria uma chave primária ou Primária. É uma chave primária. uma diferença? Eu vou explicar, mas depois, quando a gente vê o modelo lógico, eu mostro mais concretamente. A chave primária é a chave que está na sua tabela de origem. Esse código é do funcionário. Então é dele, está na tabela dele. Então é a chave primária. Agora, se em outra tabela eu apontar para o código do funcionário, aí é estrangeira lá, porque aquele código é de outro. Né? Mas essa é a maneira da gente criar os relacionamentos. Já foi um spoiler da próxima aula. Né? Mas o código ele é um atributo chave ou identificador. Por quê? Porque eu não posso ter dois funcionários com o mesmo código. Ele é único. Ele é chave porque ele identifica um funcionário. Pode ter outro igual, mas pode não ser O código nunca vai ser o mesmo entre duas instâncias. Então, eu posso ter dois funcionários com o mesmo nome? Posso. Com o mesmo cargo, com o mesmo salário, com o mesmo telefone até. Mas com o mesmo código, não. Né? Porque poderia até usar o CPF. O CPF poderia ser considerado chave também. Não é perfeito. Depois a gente vai ver o que acontece quando eu tenho mais de um atributo chave na entidade. Que aí pode. Como você deu um ótimo exemplo. CPF, código, e-mail. Né? Se eu quiser garantir que é único. RG. Mas a gente vai ver que precisa tomar uma decisão. Aí, mas... Eita, desculpa, de máscara eu fico sem saber o que está falando. Opa. Seria redundante. Mas às vezes você precisa armazenar o CPF. Por exemplo, aqui no sistema acadêmico, no cadastro de vocês tem CPF, tem matrícula. Eu não posso ter dois alunos com o mesmo CPF, nem com a mesma matrícula. Percebe? Exatamente. É o que a gente vai ver que o conceito de chave primária e chave candidata, quando a gente for ver o modelo lógico. Porque o código em si não vai ser informado pelo usuário, vai ser gerado. Ele pode ser gerado, a gente pode até optar por gerá-lo automaticamente. Né? Isso, exatamente. A gente vai ver, inclusive, quando for aprender o mapeamento para o modelo lógico, algumas diretrizes, algumas boas práticas nesse sentido. Boas práticas de qual a melhor maneira ou a melhor recomendação de criação de um atributo-chave. Por exemplo, vale a pena colocar um CPF, ou um e-mail, ou um RG como chave? Ou é melhor criar um atributo artificial, como código, seja lá o que for? Então a gente vai ver algumas dicas nesse sentido. Dá. Isso aí ele pode fazer até automaticamente, o SGBD. A gente vai ver como fazer isso também. Mas no modelo lógico. Né? As dúvidas já estão antecipando o que a gente vai ver no modelo lógico. Isso é bom. Não, a gente nem precisa criar variável. A gente basta dizer, olha, isso aqui é autoincrementável. Começa com 1 e vai até quantos couberem. Né? Aí ele já cria internamente. Quem implementou o SGBD já faz isso. Entendi. Não, mas ele cria. Então, olha só. Fornecedor que tem como atributos código, nome, endereço e telefones. Note que telefone está no plural. O fornecedor pode ter mais de um. Qual é o atributo-chave que a gente poderia dizer para o fornecedor? O código. Pode ser, só ele tem esse código.
E telefone, opa, olha só uma elipse dupla para indicar que esse atributo ele não é monovalorado como código. O fornecedor só vai ter um código, só vai ter um nome, só vai ter um endereço, cada fornecedor. Mas ele pode ter vários telefones. Quantos? Quantos quiser. Né? Não é porque tem duas linhas, só pode ter dois, não. Né? A linha dupla da elipse quer dizer que ele é multivalorado. Quantos telefones quiser cadastrar. Opa. Qual? Telefone. Se você assumir que o fornecedor não pode ter dois fornecedores com o mesmo telefone, aí você pode considerá-lo como chave também. Oi? Agora, como ele não é chave, o modelo conceitual está dizendo que eu posso ter dois fornecedores diferentes com o mesmo telefone. Mas, por Né? exemplo, a máquina de É. também É. É. Um telemarketing, alguma coisa assim. É. Mas aí, note que não tem resposta certa e errada. Aqui são. Exatamente, são duas interpretações possíveis, válidas, do mesmo domínio. Aí quem decide? O cliente. Vem cá. Nesse supermercado, eu posso ter dois fornecedores com o mesmo telefone? Aí o cara, não. Ah, então beleza, isso aqui é chave. O cara disse, pode, porque fulano é irmão de Beltrano, cada um tem uma distribuidora e o mesmo telefone. Pronto, então beleza. Então, então pode, é simples. Então quem vai decidir é o cliente. Agora, o fato de ser chave não quer dizer que seja a única chave. Né? Como a gente está vendo o exemplo. O telefone poderia ser único, se eu quisesse. Né? Eu não, o cliente. Né? O código é único, beleza. Né? Ah, mas eu poderia ter aqui o CNPJ, também é único. Né? Então, nesse caso daqui, eu poderia ter mais de um atributo-chave. Mas eu preciso escolher um deles como sendo a chave principal da minha entidade, que é essa que vai ganhar o sublinhado. Por isso que a gente chama de chave primária. Porque não necessariamente é a única chave, mas foi a que eu escolhi como principal, como primária. Né? Aí esse atributo eu sublinho. Aí os outros, se tivesse aqui CNPJ, eu escolhi o código como chave primária. O CNPJ é chave. Eu não faço nada com ele, por enquanto não. É. Se esquecer, não, pode ser. Você pode ter múltiplas chaves, mas você escolhe uma como primária, quer dizer, aquela que você vai usar com mais frequência nas suas consultas e tudo mais. Então, depois de identificar as entidades, a gente vai identificar os relacionamentos. Vem cá, aqui a gente tem o relacionamento realizar. Essa é outra diretriz, assim, outra recomendação, que o relacionamento seja escrito no infinitivo, como um verbo no infinitivo. Né? Por quê? Porque a conjugação, a interpretação, a leitura do diagrama pode ser em qualquer sentido. Porque informação flui em todas as direções. Não tem uma direção de leitura apenas. Então, olha só. A gente já viu que o relacionamento é realizar. Note que a representação do relacionamento é um losango. Né? Então, o supermercado também exige que o sistema em questão guarde as vendas ocorridas entre os fornecedores e o próprio supermercado. Assumindo que eu não cadastro supermercados, esse cara aqui não é entidade, por isso que não está em vermelho. Então, o meu relacionamento é entre quais entidades? Entre venda e fornecedor. Então, entre venda e fornecedor, a gente tem esse relacionamento. Então, aqui, a gente poderia dizer que o fornecedor realiza a venda e a venda é realizada por fornecedor. Né? Então, a leitura depende da minha intenção no momento. Vamos continuar. Aí eu disse, agora não tem indução nenhuma, não tem cores, né? Só para a gente
ver se entendeu mesmo o conceito. Então, toda venda possui um funcionário do supermercado como responsável por ela. O que é que vocês enxergam nesse enunciado? Toda venda possui um funcionário do supermercado como responsável por ela. Alguém falou alguma coisa aí? Um atributo da venda. Só que poderia ser. Seria uma possibilidade. Exato. Exato, porque poderia ser um atributo, mas quando a gente analisou os requisitos anteriores, a gente viu que funcionário ele é representado com código, salário, ele foi destacado no domínio e ele se tornou uma entidade. A gente considerou o funcionário como uma entidade. Vocês lembram? O funcionário, numa parte anterior do requisito, ele ficou em vermelho. E ele tinha atributos. Então, funcionário é uma entidade. Então, sabendo que funcionário é uma entidade, o que é que a gente enxerga desse requisito aí? Que existe uma relação entre funcionário e venda. Alguma coisa liga as instâncias desses dois caras. Então, eu sei que o fornecedor e a venda também estão ligados. Mas agora a gente descobriu que venda e funcionário também estão ligados. E é numa semântica de ser responsável um pelo outro, né? Então, o funcionário ele é responsável pela venda e a venda é responsabilizada ou é feita, é responsabilidade do funcionário. Muito bem, né? Exatamente. Então, existe, é dessa maneira que a gente vai construindo o nosso modelo conceitual. Só que aqui, como o destaque são os relacionamentos, a gente fez questão de não apresentar atributos para não poluir a figura. Mas não faz sentido nenhum uma entidade sem atributo. O relacionamento até pode. E é bem comum um relacionamento sem atributo. Porque o relacionamento existe como papel principal fazer ligação. Né? O relacionamento tem que ter duas linhas. Isso aí é fato, sempre. É uma ponte. Então eu tenho que ter pelo menos duas linhas, ligar uma coisa à outra. Pode ter mais, mas pelo menos duas tem que ter. Né? Duas ligações. Agora, as entidades, não, o papel principal delas é representar elementos cadastráveis. Então, se é cadastrável, tem que ter pelo menos um atributo. Né? Isso é fato. Então, para qualquer sistema, é essencial que a gente comece com uma modelagem conceitual. E essa modelagem conceitual representa justamente os dados, né? Os elementos cadastráveis do sistema. Então, a modelagem entidade-relacionamento, ela é, digamos assim, o diagrama entidade-relacionamento é o conceito, a notação mais utilizada, e a gente vai continuar agora na segunda parte, para a gente fechar a modelagem conceitual. Até aqui, alguma dúvida?